Nós estamos vivendo um momento muito difícil, porque os negacionistas estão de volta, estão lançando uma nova carga, e isso não é por acaso. Isso é um jogo articulado da extrema-direita mundial. E o Brasil, essa extrema-direita do Brasil, faz parte desse contexto. Agora, os negacionistas voltaram a atacar as vacinas. E é um absurdo o quanto tem de idiotas no Brasil que defendem remédio de vermes como um remédio eficaz contra a Covid. Um absurdo. E as pessoas, e esses loucos, fazem comparação entre vírus e, portanto, fazem uma comparação entre vacinas com remédios de vermes para cachorro. E eles colocam na cabeça como isso pudesse ser comparado, como se fosse algo semelhante. Então, as pessoas não têm noção do que é um vírus, o que é a bactéria, sabe? Pessoas totalmente sem noção. Mas o mais difícil de aceitar são médicos negacionistas. E tem médicos a dar com pau que são negacionistas. Médicos que não são capazes de dar um diagnóstico de um AVC. Médicos não são capazes de dar um diagnóstico de uma distensão muscular. Sabe? Essa área está muito mal servida. E quanto mais despreparados esses médicos estão, mais arrogantes eles são. Porque muitos desses médicos fazem parte dessa elite podre e atrasada do Brasil. Portanto, esses caras, eles apoiam a extrema-direita, eles são extrema-direita, eles são reacionários. Existe um termo que se chama cherry picking. O que fala esse termo? O que quer dizer isso? Eu vou dar uma explicação bem simplificada. Vamos imaginar, eu vou falar no caso das vacinas contra a Covid. Existe, vamos imaginar, num determinado país, vamos falar dos Estados Unidos, porque esses vira-latas não pode ouvir sobre os Estados Unidos que eles chegam a ficar num orgasmo que é uma coisa impressionante. Eles não têm isso com mulheres. Aliás, eles até odeiam mulheres. Mas quando fala nos Estados Unidos e no Bolsonaro, esses caras ficam numa situação que é impressionante. Então, voltando à vacina, uma determinada revista científica renomada, ela tem lá 300, 400 mil, 2.000 artigos que falam que as vacinas são eficazes para a Covid. E nessa mesma revista também tem 2, 3, ou 10, ou 15 artigos que dizem que as vacinas não funcionam.
Aliás, eles vão até mais longe, que as vacinas não funcionam, mas remédio de vermes para cachorro, isso sim funciona. É, e esses caras da extrema-direita, o que eles fazem? Eles pegam esses 10, 5 artigos que estão nessa mesma revista científica e apoiam, e saem dizendo que essa pesquisa e essa teoria está correta. Mas por que eles fazem isso? Porque eles acreditam nisso. Porque são ignorantes ou porque são maldosos. Se esses caras estudassem, sabe, que lesse um pouco, sabe, eles saberiam que o Brasil era referência em vacinas no mundo. O Brasil era exemplo no mundo sobre vacina. Hoje nós estamos tendo problema para vacinar as crianças. E por que nós estamos tendo problema? Porque tem idiotas, burros, que saem espalhando isso, desmotivando as pessoas de levarem seus filhos para vacinar. Tem adultos que não estão se vacinando. Porque essas pessoas, porque um americano maluco da extrema-direita falam e fazem propaganda que as vacinas não funcionam, eles acreditam. Aliás, o Brasil e os Estados Unidos foram os países que mais morreram pessoas. O que tinha em comum esses dois países? Dois presidentes loucos, malucos e negacionistas. As vacinas, elas salvaram milhões de pessoas. No Brasil, morriam 4.000 pessoas por dia. 4.000 pessoas por dia. E só começaram a dar vacina porque o governador Dória tomou a iniciativa e comprou vacina e botou o Bolsonaro na obrigação de comprar vacina. Sendo que o Supremo botou pressão e aí eles foram obrigados a comprar vacina. Até então, ele não queria comprar vacina. E, portanto, ele é responsável por milhares de mortes. Eu não sei quantos dias ele ficou sem comprar vacina, mas foi mais do que um mês. Imagine 4.000 pessoas morrendo por dia. Se tivesse as vacinas, essas pessoas não teriam morrido. Acusar que o Bolsonaro tenha sido responsável pelas 700.000 mortes por Covid não é correto, mas eu posso afirmar que no mínimo 300 ou 400.000 mortes poderiam ser evitados. As vacinas, elas não impediram de tu pegar Covid. As vacinas simplesmente diminuíram os resultados e as consequências da doença, como qualquer vacina. Quando eu tomo uma vacina contra a gripe, eu não vou ser impedido de pegar uma gripe. Não existe isso. Mas as consequências serão menores. Eu sou prova disso. Eu peguei Covid 2 vezes. Perdi amigos. Eu vi famílias morrendo. Eu vi pessoas sem ar por causa dessa doença e esses caras negando a eficiência das vacinas. Esses mesmos caras que estavam negando a eficiência das vacinas queriam ganhar $1 por cada dose da vacina. Bandidos.
ladrões, marginais. E o que mais me aborrece é saber que pobres e pretos ficam espalhando essa mentira, gente ignorante, porque não vira-latas. Não existe sujeito que me dá mais nojo, são os vira-latas, porque são traidores da pátria e são responsáveis por várias mortes e serão responsáveis por muita morte de crianças. Porque quando vocês espalham essas mentiras, vocês ajudam a matar pessoas, e entre elas, mulheres, crianças e velhos. Vamos estudar. Tem dados. Vocês que não gostam de matemática e de dados, vão estudar, cara. É fato que quem está morrendo de Covid hoje são aqueles que não foram vacinados. Ah, vem com aqueles papos. Ah, mas tem gente morrendo de Covid. Na guerra, na Segunda Guerra Mundial, muitos soldados, milhões de soldados foram salvos pela penicilina. Milhões de soldados salvam vidas até hoje. Mas tem muita gente que é alérgico à penicilina. Portanto, se são alérgicos, penicilina vai fazer mal para essas pessoas. Como qualquer remédio, tem contraindicações. Vocês, vira-latas nojentos, me comprove 1.000, 2.000, 3.000, 10.000 pessoas que tenham morrido de Covid por causa da vacina, e eu mostrarei para vocês milhões de pessoas que foram salvas. Entre elas, eu e a minha família, que todos se vacinaram. Porque na minha família, todos são bem esclarecidos, não são negacionistas. Se tu não acredita na vacina, tudo bem, não tome, é um direito que tu tem. Mas quando tu tira o direito de outras pessoas, ou tu incentiva outras pessoas a não tomarem vacina, tu é um criminoso, tu é um assassino, e tu deve ser responsabilizado por isso.